Olá, tudo bem? Eu sou a Sentinela Janaína e hoje nós vamos continuar com o nosso devocional Guardando Mente e o Coração. Hoje nós vamos meditar em 2 Reis 4, versículo 26, onde diz assim: Corra ao seu encontro e pergunte: Está tudo bem com a senhora? Com seu marido e com seus filhos? A mulher respondeu: Sim, está tudo bem. Este capítulo, ele é lindo. Ele fala aqui da mulher de Sunem. Esta mulher, ela, por ser de Sunem, ela era sunamita. E o profeta ia muitas vezes para esses lados. E ela viu que como ele ia muito para o lado de Sunem, ela tinha posses e ela falou com o esposo dela para fazerem um quartinho para ele, para o profeta Eliseu. E assim se deu. Fizeram um quartinho e todas as vezes que o profeta estava em viagem, ele se acomodava ali, neste quarto. E certo dia, de um tempo desse de viagem, o profeta Eliseu perguntou para ela o que ela precisava, perguntou para o seu servo Geazi o que ela precisava, né? E ela respondeu que não precisava de nada, porque ela era muito bem cuidada e ela tinha posses, né? Então, Geazi falou para Eliseu que notou que a casa era vazia e ela não tinha filhos. E o esposo dela era já idoso, diz aqui a palavra. E Eliseu chamou ela novamente e falou para ela que no próximo ano, quando ele voltasse, ela estaria grávida e já ia, né? O bebê já teria nascido, porque era de ano em ano que ele passava por ali, né? E assim se fez. O profeta orou e o Senhor abençoou que ela engravidou. E essa criança cresceu, enfim. E certo dia, este menino foi ajudar o seu pai lá na lavoura, né? E ele caiu, era por volta do meio-dia, e ele caiu e morreu. E ela carregou ele para cima, deitou para cima na casa, deitou ele na cama, né, do homem de Deus, fechou a porta e deixou ele ali. E aí ela enviou um recado para o seu marido, né? Pediu para que ele mandasse os servos dele e uma jumenta para que ela fosse depressa falar com o homem de Deus, né? Que era o Eliseu. E assim ela fez. E ela foi caladinha. Ela estava passando por um momento de muita pressão. Imagina o seu filho morrer, o filho da promessa, o filho que, vamos dizer assim, ela não pediu para o profeta. Ela estava tranquila. E o Senhor deu o filho para ela através do profeta. E aí, de repente, o menino cai e morre. Ela estava sob pressão. Imagino que ela estava frustrada. Imagino que ela estava muito triste. Mas ela manteve a fé, porque ela sabia que quem tinha dado o filho para ela era Deus. E ela foi pelo caminho bem até chegar lá. E aí, como diz aqui na Bíblia, que o profeta viu ela chegando e mandou que Geazi, né, perguntasse para ela, onde entra aqui no capítulo que nós vamos trabalhar, no capítulo 26, né? Que aí ele pergunta: está tudo bem com a senhora? E com seu marido e com seu filho? Né? Geazi pergunta, mas o profeta já sabia o que estava acontecendo lá. E ela respondeu: sim, está tudo bem. Ela nos ensina algo poderoso, essa mulher, né? Através dessa leitura que nós estamos fazendo aqui, sobre guardar a mente e o coração. Ela estava num momento de pressão, ela estava aflita, ela estava realmente em meio à dor da perda do filho, mas ela respondeu: vai bem. Não porque estava tudo perfeito, não estava tudo perfeito, mas ela estava ali guardando o seu coração, né? Mas porque o coração dela estava guardado
e a fé e a mente estava firme em Deus, né? Então ela falou: está tudo bem. Tá tudo bem, porque ela sabia com quem ela ia ter que falar. Não ia adiantar ela ficar falando com A, com B e com C. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós temos algum problema, alguma situação, e nós ficamos desesperadas, e a nossa mente e o nosso coração acelera, a mente não para de trabalhar, o coração cria uma ansiedade, porque a gente quer a solução rápida do problema, e nós não entendemos que é o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós não acrescentamos nenhuma vírgula sobre as nossas vidas se nós não tivermos confiança nele. E nós precisamos acalmar a nossa alma em tempo de tribulação, em tempo de pressão. Olha só essa mulher, a Sunamita. Ela estava numa pressão 100%. O filho dela morreu, mas mesmo assim, ela estava com o coração guardado, porque ela sabia que ela ia ali falar com Deus Todo-Poderoso. Ela sabia que ela não ia adiantar ela falar com o marido, não ia adiantar ela falar com a amiga, porque essas pessoas não iriam resolver. Não estou dizendo aqui que nós não podemos conversar, que nós não podemos desabafar, mas não podemos fazer com que as pessoas fazer das pessoas com que elas tragam solução para nós. Não, porque quando nós queremos que as pessoas tragam solução, a tendência é realmente a nossa mente e o nosso coração, ele bugar, ele realmente dá um nó, porque cada pessoa tem uma forma de falar, uma forma de aconselhar, mas quando nós vamos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, o conselho dele é reto, é genuíno e é assertivo, né? E guardar o coração e a mente não significa ignorar a realidade. Nós não é que agora a gente ficou boba, não. Mas é escolher não ser dominada pela realidade, pela situação que se mostra. Nós precisamos ter a nossa mente, o nosso coração calmo no Senhor, né? A Sunamita, ela não deixou que a aflição roubara a confiança dela. Ela protegeu o seu interior, permaneceu firme e viu o milagre acontecer. Olha que forte! Ela protegeu o interior dela, ela protegeu o coração, ela protegeu a mente, ela ficou firme porque ela sabia em quem ela estava crendo. Será que hoje você sabe em quem você está crendo? Será que você está crendo no médico que deu o diagnóstico final para sua vida? Será que você está crendo na porta de emprego que se fechou? E você está olhando para a situação do seu país, da sua cidade, aonde você estiver neste momento e falando: nossa, as coisas vão ser difíceis. Será que você está deixando a sua confiança no seu filho que está passando por um período de rebeldia? Ou no seu marido que de repente não está da forma que você pensou? Será que você está permanecendo firme ou a sua confiança está no problema? Ela ficou firme em Deus. Nós precisamos, nesses tempos que nós passamos de tantas pressões, não é colocar a nossa firmeza no que é natural, mas colocar a nossa firmeza no que é sobrenatural. E o que é o sobrenatural? É o Senhor, é Deus, é o Senhor. O sim e o amém vem do Senhor. É Ele que abençoa, é Ele que cura, é Ele que liberta. E a mulher Sunamita, que ela permaneceu firme. E nós temos que permanecer firmes. É normal, sim, a gente ficar um pouco abalada, mas a palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tente confiar no Senhor. Tente lançar sobre o Senhor as suas aflições. Porque quando nós guardamos nossa mente dos pensamentos de derrota,
e o coração das emoções destrutivas, nós posicionamos para viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos guardar os nossos pensamentos de derrota. Muitas das vezes, quando nós estamos em momento de pressão, a primeira coisa que vem sobre a nossa mente é que nós não vamos conseguir, é que vai morrer, é que não vai ressuscitar. A mulher sunamita estava ali com um filho morto, mas ela sabia que se ela chegasse ali no profeta, alguma coisa mudaria no mundo espiritual. E aqui, mas ela estava confiando no profeta, não, porque naquele tempo o profeta é quem orava. Mas hoje em dia a palavra do Senhor já diz para nós, ela não já diz, ela diz para nós que o véu foi rasgado, que nós temos livre acesso no Senhor. Então, nós precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração em Deus, buscar no Senhor, para que nós não venhamos deixar a nossa mente e o nosso coração enfraquecido. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. E hoje Deus nos chama para declarar pela fé: vai bem, vai tudo bem. Mesmo que aos olhos naturais não esteja bem, mas vai tudo bem. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, vai tudo bem, vai tudo bem. Guarde a sua mente na paz de Cristo e o seu coração no amor do Pai. Porque quando nós confiamos no Senhor, as coisas vão acontecer da forma que o Senhor quer, e a nossa mente fica saudável, e a paz que excede todo o entendimento entra sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, e nos traz confiança. E o final é aqui: a mulher foi e disse, e falou para o profeta: Senhor, eu não te pedi esse filho, mas ele está lá morto. E o profeta, ele foi para lá, e ele orou sobre a vida do filho dessa mulher sunamita, e para a glória de Deus, este menino ressuscitou. Este menino voltou para o seio da sua família. Mas por quê? Porque ele teve uma mãe que guardou a mente e o coração. Ela não se intimidou diante da notícia ruim. Ela não se apavorou. Então, que neste pequeno devocional, nós possamos aprender, quando nós tivermos uma situação que quer nos levar para a destruição, que quer nos levar para desistir, que quer deixar o nosso coração doente, a nossa mente acelerada, nós vamos falar: vai tudo bem, porque eu tenho um Deus todo-poderoso, e agindo Ele, quem impedirá? Ninguém impedirá o agir de Deus da sua vida. Ninguém vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Por isso, que neste devocional você possa entregar a sua mente, o seu coração ao Deus Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é quem traz a cura. O sim e o amém está nas mãos do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor traga sobre as nossas vidas, Pai, um coração e uma mente guardada no Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, em nome de Jesus, nos intimidar com as notícias, com situações que acontecem sobre as nossas vidas. Que nós possamos saber que o Senhor está sobre as nossas vidas. Que se nós clamarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, o Senhor, Pai, ouve o nosso clamor. Senhor, pega, Senhor, as nossas emoções, a nossa mente, Senhor, e guarda em Ti. Senhor, que possamos ser como esta mulher sunamita, Pai amado. Termos firmeza em Ti, sabermos que o Senhor está nos céus e está vendo todas as coisas, que o Senhor é poderoso. Ó Pai, em nome de Jesus, guarda as mentes, guarda os corações, Pai, que nós possamos ser, Pai, guiadas por Ti.
Abençoa cada mulher que estará ouvindo este devocional. Traz a elas, Pai, a paz que excede todo o entendimento. Aquelas que estão passando por momento de luta, por momento de aflição, por momento de uma morte em alguma área da sua vida, que elas possam saber que o Senhor está com elas e que o Senhor pode ressuscitar e que o Senhor pode mudar a história, Pai. Senhor, aquela mulher que neste momento que está ouvindo, Senhor, este devocional, que possa estar pensando que tudo já acabou, que ela possa saber que o Senhor é um Deus de recomeço. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor, a mente e o coração de cada mulher que estiver ouvindo este devocional, aonde quer que esteja. Senhor, eu apresento cada mulher diante da tua presença, Senhor, e que este devocional seja, Deus, um instrumento, Pai, em nome de Jesus, sobre vida de mulheres, sobre vida de todos aqueles, Senhor, que ouvirem, que seja, Senhor, em nome de Jesus, um instrumento de cura e de libertação. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.